Olá, alunos e alunas. Bem-vindo a mais uma aula de ciência. Hoje, em continuação ao estudo do sistema nervoso, nós vamos ver aí as ações voluntárias e involuntárias. Para começar, eu gostaria de lembrar vocês em relação ao aplicativo. Gente, quem ainda não baixou o aplicativo, aponta aí o seu celular, a sua câmera para a TV, né? Que aí vamos colocar agora um QR Code para quem tem o celular Android, né? Se você tem um celular Android, vejam aí que tem um QR Code, e nesse QR Code aí vocês vão ver, vão poder participar aí ativamente das aulas, interagindo ao vivo aqui conosco, tá? Mas se você tem o celular, não é o Android, você tem o iOS, vai lá, e agora nós vamos tirar esse QR Code, vamos colocar o outro, para que você possa, porque tem, né, um celular diferente, o iOS, vai lá e coloca a sua câmera e baixa também, né? Se por acaso não deu tempo, não tem problema, deixa para fazer isso depois e vamos à nossa aula, ok? Mas fiquem sabendo que nós vamos poder fazer a interação ao vivo, questionamento, responder as nossas perguntas, e para isso nós estamos contando aqui com a professora Cláudia Albuquerque, que vai fazer essa interação, além de participar ativamente também na nossa aula. E aí, Cláudia, o que é que você tem aí a dizer em relação ao aplicativo para os nossos alunos? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito feliz em estar aqui. Então, lembre-se de baixar o aplicativo para termos essa interação. Já estou aqui esperando, assim, alguma dúvida, alguma pergunta, a interação com vocês. E vai ser muito bom, tá certo? Então, fiquem atentos e vamos começar a participar dessa aula que queremos estar junto com vocês. Um alôzinho para a professora da escola de vocês, que é muito importante, é uma nossa grande parceira, tá certo? Vamos lá, nossa aula. Vai lá, professora Isabel. Então, vamos lá. Então, outra coisa que nós gostaríamos de falar, né, é do nosso cuidado, o cuidado que a nossa escola tem, que a Escola Municipal para Aulas Digitais tem, é a questão aí de integrar todos. Nós contamos com Laisa aí, nesse momento aí da intérprete de Libra. Fiquem atentos também, né? E peça ajuda a quem está próximo de vocês em relação a alguma coisa, em relação a alguma dúvida que acontecer durante a aula. Então, vamos lá. Então, a aula de ciência vai começar. Espero que vocês estejam aí com papel, com caneta, com lápis, para fazer aí algumas anotações, né? Então, vamos lá. Ciências começando, e não posso também deixar de falar em relação a esse momento ao vivo, e quem depois quiser dar uma olhada, rever essa aula, vai lá no YouTube e olha o momento que vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem. É importante também falar para os amigos, assistiu a aula agora ao vivo, gostou, conta para os amigos que eles vão poder assistir aí no YouTube, ok? E aí, estamos ainda nessa grande campanha, não é? Não só no mês de setembro, acho que é uma campanha que a gente deve falar dela e deve pensar e colaborar o ano inteiro. É a questão aí do Setembro Amarelo, em relação aos cuidados emocionais, tanto conosco como quem está próximo de nós. Fiquem atentos, vamos ajudar os amigos, vamos ajudar os familiares e vamos nos ajudar também se por acaso estamos precisando de ajuda. E aí, o que é que nós temos? A nossa trilha, né? Como é que nós vamos hoje percorrer, né, durante essa aula? Então, nós estamos com o sistema nervoso e vamos trabalhar com a questão aí das ações voluntárias e involuntárias e também o ato e o arco reflexo. Vamos ver o que é isso. Fiquem bem atentos. Para o tema da nossa aula, também trouxe hoje um questionamento. Quero que vocês reflitam bem a respeito dessa pergunta e no final vamos ver se a gente consegue responder com propriedade, ok? Que pergunta é essa? A medula pode enviar a resposta sem o encéfalo ficar sabendo? Nós já vimos que a medula se comunica, não é, com os nervos, se comunica também com a questão aí do encéfalo, do cérebro, do cerebelo. E aí, pessoal, será que ela pode mandar uma resposta sem o encéfalo, ou seja, cérebro e cerebelo ficarem sabendo? Nessa aula de hoje, eu acredito, se vocês prestarem atenção, vão responder muito bem essa questão, viu? Então, vamos primeiro relembrar um pouquinho. Vamos falar da questão desse movimento, né, voluntário e involuntário do nosso corpo, desse ato reflexo, desse arco reflexo também, mas é importante a gente rever. E para rever, a gente precisa relembrar algumas coisas em relação ao sistema nervoso. Não é? O que é que ele faz? Ele capta informação, ele dá resposta.
E para essa telinha aí, eu vou pedir ajuda à professora Cláudia, né? Cláudia, aí, dá uma ajuda a gente, faz a gente relembrar aqui nesse momento essa questão da função do sistema nervoso. Bem, o sistema nervoso, né, ele interpreta os estímulos, né, e envia as mensagens também para que a gente possa interpretar, armazenar e codificar. Então, ele é muito importante para o nosso organismo, para o nosso metabolismo. Ele é o grande responsável para respondermos a esses estímulos, codificar e responder aos estímulos. Vai lá, professora. Vamos lá. Então, para a gente relembrar aí, né, e aí com a ajuda da professora Cláudia, a questão do sistema nervoso, dividido aí em sistema nervoso central e periférico, onde o central é formado ou constituído pelo encéfalo e a medula, e o periférico, os nervos e os gânglios, que a gente também vai começar a conversar, né, sobre ele em relação a esses movimentos voluntários e involuntários. Então, é importante lembrar que ele capta, né, ele recebe informações, ele codifica e imediatamente manda a resposta. Mas no nosso dia a dia, né, nós estamos diante de muitas ações, e essas ações estamos contando sempre com o nosso sistema nervoso. Na hora que a gente responde a alguém que nos pergunta, né, a hora que a mãe faz um pedido, como é que vocês estão respondendo? A hora também que vocês estão pedindo e a mãe pediu na hora errada, professora, pedi na hora errada e a mãe aí deu não, ou gritou, não estava, não é, muito bem para responder. Então, essa questão do sistema nervoso faz parte do nosso dia a dia. Até na hora da alimentação, estamos sempre nos alimentando, mas nesse momento a gente começa a perceber, por estar um pouco nervoso, aí tem gente que come mais, por estar um pouco nervoso, tem gente que já trava e não quer comer. Então, são algumas ações que também vão interferir nos profissionais. Então, é muito importante, gente, termos um pouco de cuidado e ver que aquela pessoa não é assim, ela está assim naquele momento. Então, vale dar aí uma pausazinha, dar um descanso, né? Tenta não levar muito a sério o que disse naquele momento. Porque nós também temos isso, né, gente? Não é 100%, né? Essa alegria, essa euforia. Tem dia que a gente está até um pouco baixo astral. E aí o sistema nervoso tem essa responsabilidade. Mas vamos falar hoje das ações voluntárias. São aquelas ações, né? Olha o que eu estou trazendo para vocês. São aquelas que nos permitem ter vontade própria. Como estudar, comer, falar, brincar, mexer o dedão do pé, entre muitas outras. Veja que eu coloquei aí estudar. É muito importante, gente. Estudar é uma vontade própria. Será que eu estou colocando essa vontade aí? Será que eu estou estudando o suficiente? Né? Ou se o meu tempo não está bem administrado? Então, dá uma olhadinha, porque as outras coisas também são importantes. Mas eu quero fazer aqui, né, chamar um pouquinho a atenção em relação ao estudar. Então, são aquelas ações, né, que nós temos a vontade própria. Agora, vamos ver o inverso. As ações involuntárias. São aquelas que fazemos sem perceber, como é o caso dos batimentos cardíacos, da respiração. São aquelas que o corpo faz até mesmo quando estamos dormindo. E a gente nem percebe. Então, a gente não está na hora de dormir, ou na hora que já está lá no maior sono, dizendo, eu vou agora parar, meu coração vai parar. Não, ele vai continuar. Então, ele depende da nossa vontade, do nosso controle. Então, é muito importante a gente começar nessa aula sabendo a diferença de um para outro, porque vão ter algumas ações aí que vocês vão precisar relembrar. Então, o que é que nós temos? Vamos aqui relembrar um esquema, não é? Que eu também já apresentei em outras aulas, falando de sistema nervoso. E aqui eu trago uma subdivisão, onde eu coloco o sistema nervoso periférico, o autônomo e o somático. O autônomo apresentando aí os neurônios motores, né? E eles são aí, olha, involuntários, que eu acabei de falar. E os somáticos, que são os neurônios sensoriais e também motores. E que esse somático, o sistema nervoso periférico somático, ele é voluntário. Então, nesse esqueminha aqui, né, eu vou pedir mais uma vez aí a professora Cláudia para a gente conversar um pouquinho sobre esse esquema, Cláudia. O que é que a gente pode dizer em relação aí ao sistema nervoso simpático e parasimpático? Vamos fazer aqui um bate-bola. Eu vou falar uma ação do sistema simpático e a professora Cláudia diz uma ação, né, similar ou na mesma linha do sistema parasimpático. Vamos lá, Cláudia. A questão aí a pupila que se dilata. Então, eu vou
Voltar ao normal, parar a pupila, voltar ao normal. Vou usar o outro sistema. Imagine aí qual é o sistema que eu estou usando aí. Né? Então, veja, na hora que a pupila dilatou, então a professora Cláudia já colocou para a gente, não, ela vai ter que voltar ao normal. Eu vou falar em outro ponto. Olha, Cláudia, né, eu vi uma pessoa e meu coração disparou, está acelerado, e agora? E agora, professora Isabel, eu vou ficar bem pálida, que eu tive um susto enorme, então eu fico pálida também. E aí, o que é que vai acontecer com esses batimentos cardíacos, professora? Lá em cima, professora, a adrenalina... Então vejam, a questão aí do sistema simpático e parasimpático, na medida que um estimula, o outro inibe, para que o nosso corpo também não entre no colapso, né, gente? Então essa questão aí desse sistema nervoso periférico autônomo, esses neurônios motores, eles são involuntários e aí vai depender do que está acontecendo. Eu já vi em livros, já acredito, vocês deem uma olhadinha aí no livro de vocês, quem não recebeu vai receber, que às vezes aparece uma fisionomia, né, e onde mostra tudo o que acontece quando aquela pessoa toma um grande susto. Então é interessante que não é só a questão da pupila que dilata, né, até mesmo as fossas nasais, as narinas também se abrem, para que aumente o fluxo. O susto foi tão grande que o corpo entra num colapso pedindo tudo em grande quantidade, até mesmo oxigênio. Mas vamos continuar. Então, aí no sistema nervoso, eu estou diante do sistema nervoso periférico, a questão do somático, a gente vai falar um pouquinho aí desse voluntário, aquele que a gente tem o comando, a gente consegue, não é? Então, algumas coisas que nós fazemos, que a gente não pode colocar a culpa no sistema nervoso. Eu estava nervosa, por isso que eu chutei o meu amigo. Então, a gente vai ver que algumas coisas aí a gente tem condição de controlar. Professora, eu sou descontrolada, né? Eu já vi muitos alunos dizendo isso. Eu bati nela porque, né, ela me tirou do sério. Então, são coisas também que a gente vai ter que exercitar. Nem tudo a gente pode colocar aí a culpa no nosso sistema nervoso. É preciso entrar em equilíbrio, ver qual é a melhor maneira. Outra coisa é o exercício, né? Quando a gente desencadeia, começa a fazer as coisas erradas, para entrar no eixo vai demorar. E a gente, mais uma vez eu digo, eu não posso colocar a culpa tudo para o sistema nervoso. O que é que nós temos mais? Agora nós vamos em busca do sistema nervoso, né, periférico, autônomo, aquele que tem os neurônios motores e que são aí involuntários. E estamos diante do simpático e parasimpático que nós brincamos há pouco tempo aí com a professora Cláudia. O simpático, ele realiza as ações de emergência, enquanto o parasimpático realiza as ações de relaxamento. Então, como eu coloquei para vocês, eu até brinquei dizendo que era um bate-bola, né? Enquanto um acelera, o outro desacelera. Enquanto que um ativa, o outro desativa. Então, a questão aí, a grande importância é que o corpo chegue a um equilíbrio, a um estágio, né, equilibrado. O que é que nós temos mais? Nós agora vamos falar um pouquinho da resposta reflexa medular. Então, o que é que eu tenho aí? Então, nesse esquema, né, eu tenho a pele, que através de alguns neurônios captou, tem aí uma setinha mostrando, dizendo que ela captou uma informação. E lá na questão aí de alguns, vamos dizer assim, neurônios motores, eles vão chegar até os nossos músculos. E aí? Chegou nos músculos. Professora, mas antes de chegar no músculo, será que ele passou em algum lugar? Então, é isso que nós vamos ver agora em relação ao reflexo, ou seja, o reflexo flexor ou de retirada. Esse aqui é um exemplo bem interessante que nós temos, né? Olha, é quando encostamos a mão no fogo. Não precisamos ver ou mesmo sentir a dor para a resposta reflexa seja desencadeada e nossa mão seja retirada. Então, é algo aí que é instantâneo, imediato. Então, a defesa do nosso corpo é uma proteção que o nosso corpo tem. Então, esse reflexo aí é chamado de reflexo de retirada ou até mesmo também de reflexo flexor, onde ocorre aí a flexão, a puxada, a retirada. O que é que nós temos mais? Nós temos agora aí um esquema bem mais complexo. O que ele diz? Por que acontece isso, né? Mais uma vez eu estou trabalhando a questão da pele, a questão dessa pele aí como um sistema sensorial, os nossos órgãos dos sentidos, que captaram aí alguma informação, e aí a questão do neurônio sensitivo levou até a medula, e a medula, através dos neurônios motores, levou até o músculo e deu a ordem para retirar. Olha a informação que eu estou dando.
Isso ocorre graças à integração de quem? Lá na medula. Da ativação dos neurônios sensitivos com os neurônios motores e, consequentemente, a excitação dos músculos. Esses músculos são músculos flexores, músculo de movimento. E é recíproco. A questão aí do relaxamento ou a inibição dos músculos. Ou seja, é o que eu estou colocando para vocês agora, que a medula deu uma resposta sem precisar de se comunicar com o encéfalo. Então, parem para pensar que acho que na aula de hoje tem alguma coisa que eu falei em relação a isso. Quando esse reflexo, né, é ativado, então a medula tomou logo uma posição. Essa posição foi porque ela não deixou de cumprir ordem, não. Ela só quer ajudar. Ela quer resolver algo sem precisar. Eu não posso resolver isso sem precisar de chamar o encéfalo. O que é que nós temos mais? Olha, dentre os reflexos medulares, ou seja, que acontece na medula, está um reflexo flexor, que eu acabei de falar. Mais uma vez eu dizendo os nomes para que vocês, né, comecem aí a se familiarizar com as palavras. Este reflexo é caracterizado pela retirada de um membro do corpo, né, frente a um estímulo como dor, picada e calor. Retirada aí que eu estou falando, gente, é só puxar. E aí eu vou pedir, né, mais uma vez a ajuda da professora Cláudia em relação a essa ação. Né? O que a gente pode dizer, Cláudia, em relação aos nossos, nosso dia a dia, não é? A questão aí, o que acontece no dia a dia na nossa casa também, e na casa dos nossos alunos. Bem, gente, na nossa casa, isso aí acontece diariamente, né? Quando encostamos numa panela quente, então, já tiramos rapidamente a mão. Quando o ferro elétrico, estamos passando e de repente batemos o braço, eu me queimo bastante no ferro elétrico, então eu puxo também. Estou costurando, pregando um botão, então a picada da agulha também eu vou tirar bem rápido. Então isso aí são exemplos do nosso dia a dia que acontece comigo, com a professora Isabel e também na casa de vocês. Pois é, isso é para a gente lembrar a questão da ação da medula. Então, a medula, sim, ela cumpre ordens, ela sabe o que tem que fazer, mas, neste momento, né, ela diz, não, daqui que chegue lá no encéfalo, eu vou já mandar a resposta e vou livrar esse corpo, e vou livrar de um acidente maior, né, de um ferimento maior. O que é que nós temos mais? Ah, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, né, de doença degenerativa. E aqui, nessa doença, eu estou trazendo um físico muito, muito importante para o nosso século, né? É a questão aí de Stephen Hawking, que foi, gente, um físico teórico e cosmólogo, ele é britânico, e foi reconhecido internacionalmente por sua contribuição na ciência, sendo um dos mais renomados cientistas do século. O que eu quero dizer aqui é que muita gente olhava, até algumas pessoas da minha família também diziam, como é que ele pode ser tão, né, sábio? Por olhar todo esse movimento do corpo dele. Mas aí essa doença degenerativa, né, do Steve era só um grande problema, é a questão aí dessa comunicação medular. Então, a questão do encéfalo dele, ele estava em perfeita, né, harmonia e ativação. Por isso, as grandes contribuições. E aí vale também, para quem gosta de filme, dar uma olhadinha. Tem filmes aí bem interessantes que contam a vida desse cientista, filmes que falam de superação. Às vezes a gente não quer entrar, né, em uma determinada área, porque a gente acha que é muito difícil. Vocês que já estão começando a dar uma olhadinha, que querem seguir, que universidade vão fazer, que curso na universidade vão fazer, é importante a gente também ver esses filmes. Filmes de superação, aquilo que não tinha como acontecer, e aí acontece. Não é? E essa doença degenerativa nós vamos falar na próxima aula. O que é que nós temos mais? Vamos falar agora do ato reflexo, que é um movimento executado. Né? Já o arco reflexo é o caminho percorrido pelo impulso nervoso, que levou à execução do movimento. Então, muita gente pensa que ato reflexo e arco reflexo é a mesma coisa. Olha, o ato reflexo é só o movimento. Agora, o arco, ele é bem maior. Né? Ele é todo o percurso, ele é todo o caminho. E aí nós vamos ver alguns exemplos. Vamos ver aqui um exemplo. Então, aqui eu acho que vocês já viram, né? Não sei se aqui alguém já chegou a fazer esse exame, onde o médico não é qualquer martelo, viu, gente? Já quero começar. Vejam aí, né? O tipo. Então, assim, a maneira que ele bate.
Então, é muito importante eu falar isso antes de começar, para ninguém sair correndo aí, pegar um martelo e pegar o primeiro voluntário, né, para fazer esse teste. Isso aí é só o médico, nem eu mesmo sei fazer esse toque, tá? Então, não estou aqui aconselhando a ninguém fazer. Mas, através desse experimento, através desse exame, os médicos, né, os neurologistas, eles conseguem ver muita coisa, eles conseguem perceber. E o que é que o ato reflexo, o que é que eu estou trazendo para vocês de informação? Vamos lá, além de observarem aí todo esse movimento dessa perna, vamos ver o que é que ele diz. O ato reflexo é uma resposta que é formada pela própria medula, o que significa dizer que a mensagem gerada pelo estímulo não precisa chegar no cérebro para que a resposta seja criada. Então, o que é que acontece aí? À medida que esse médico está dando essas pancadinhas, né, aí no joelho, em alguns pontos estratégicos no joelho, a medula já deu uma resposta e não precisou de entrar em contato aí com o cérebro, ok? Então, mais uma vez, dando uma olhadinha para a gente ir para próximo. Mais uma vez falando, né, tentando esclarecer mais a respeito dos atos reflexos, que são respostas rápidas e involuntárias, isto é, independe da nossa vontade, que o nosso corpo produz quando recebe um estímulo. Então, o que é que acontece aí? Os atos reflexos, como eu disse, então são esses movimentos, eles são importantes, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre ele, porque ele vai mostrar para a gente que, em algumas situações, esse ato reflexo pode nos livrar e livrar as pessoas que estão à nossa volta. E para conversar a respeito desse ato reflexo, eu também vou convidar a professora Cláudia, né? E aí, Cláudia, no nosso dia a dia, o que é que a gente pode dizer que o ato reflexo é muito importante? O que é que ele pode nos trazer, né, de benefícios? Bem, professora Isabel, no nosso dia a dia nós podemos dar exemplo em alguns testes para algum trabalho, na questão de retirada de carteira de motorista, né, em questão da direção defensiva. Então, nós estamos numa direção, nós fazemos vários reflexos que não são involuntários, não? Então, nós temos que ser rápido para agir, para evitar algum acidente, que alguém bata no nosso carro. Então, tudo isso aí são exemplos que podemos citar do nosso dia a dia. Vejam, Cláudia trouxe a questão aí de um exemplo, né, nós adultos, pais de vocês, mas existem outros exemplos também. A questão de vocês quando estão aí, né, praticando um esporte coletivo, vocês também têm um reflexo, não só de acertar, se vai ser fazer o gol, se vai ser a cesta, esse reflexo é importante, mas o reflexo de receber a bola, o reflexo de perceber um amigo que está próximo, e o reflexo também de não acontecer uma contusão, de bater aí um no outro, né? Então, muito importante essa questão aí do reflexo. O que é que nós temos mais? Veja, aí a gente vai falar a questão dos reflexos, né? Olha o que eu estou trazendo como questionamento. Será que no decorrer da vida os reflexos vão sendo aprimorados? O que é que vocês acham? E aí eu vou trazer para vocês algumas situações que são muito importantes no nosso dia a dia. Quais são, professora? Eu trouxe aí um bebê engatinhando. Engatinhar é muito importante para o nosso reflexo. Veja, a criança que não engatinhou, diante de uma queda, como é o que eu mostrei aí nessa outra cena, que é a moça, ela não teria esse reflexo. Então, um simples ato de engatinhar, ele é importante na nossa vida, né, para o futuro. Então, engatinhar é uma descoberta, né? Agora é preciso a gente saber que tem que estar um lugar seguro, um lugar limpo, né? Sempre vigiado, sempre acompanhado de um adulto, ou de vocês, jovens, que têm irmãos, né, priminhos, que vocês também podem dar uma olhada, né? Para que eles não se machuquem, para que eles não corram nenhum tipo de risco, de perigo. Mas jamais deixar. E aí vem uma preocupação nossa, né, enquanto professor, enquanto mães, em relação a isso. Algumas ações do recém-nascido, do bebê, é muito importante para outras que vão acontecer no futuro. Não sei se vocês sabiam, mas esse ato aí, olha, essa maneira aí, nós criamos esse reflexo, nós aprimoramos a partir das necessidades à medida que vamos crescendo. Então, é muito interessante aí, a gente também, na medida que estamos estudando o corpo humano, sabermos algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia e até quando éramos criança. O que é que nós temos mais? Nós agora vamos ver, né? Vamos parar um pouquinho para saber o que foi que nós vimos na aula de hoje
e o que é que nós vamos ver na próxima aula. Então, vejam aí. Então, hoje nós vimos a questão, né, de toda essa parte do sistema nervoso periférico, né, o voluntário e involuntário. E na próxima aula, nós vamos trabalhar, vamos ter aqui uma simulação, né? Estamos preparando aí uma simulação para vocês e a questão aí de algumas doenças. Mas, além de tudo isso, né, o que é que eu tenho? Eu tenho aí a atividade e gostaria de fazer essa atividade. Não pense que eu esqueci da pergunta do início da aula, não, viu, pessoal? Eu ainda vou falar sobre ela. Eu estou trazendo a atividade para vocês não esquecerem. Lembra que eu falei do caderno? Lembra que eu falei de uma folhinha de papel para anotar? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Olha, listar no caderno as ações voluntárias e involuntárias. Então, eu gostaria que vocês fizessem isso, que no caderno, numa folha, na folha final aí do caderno, para não atrapalhar. E lembrar, né, que também a professora Cláudia falou isso hoje, na questão dos nossos colegas professores. Falem para os professores de vocês que vocês estão fazendo, além das atividades, que atividades? Lá da trilha, a leitura, assistir os vídeos, fazer atividade semanal e também fazer atividade digital. É muito importante. E sempre estamos dando algumas dicas. Por quê, gente? Porque essa nossa aula, ela é um complemento. Ela vem, né, para uma parceria aí com o professor da escola de vocês, aí da escola física. Na medida que vocês estão indo aí para a escola alguns dias, vocês nos outros dias também estão aqui conosco. Então, essa responsabilidade também é de vocês. E nós estamos tentando aqui, não só para vocês que estão hoje em casa, mas está ficando gravado porque aqueles que estão lá na escola hoje podem assistir. Por isso que contamos, né, com a participação aí de vocês. Não esquecer. E agora vem a pergunta. E aí, pessoal? A medula pode enviar a resposta sem o encéfalo ficar sabendo? O que é que vocês acham? Diante do que nós vimos hoje, será que a medula não está cumprindo as ordens? Eu acredito que vocês acertaram. Eu acredito que muitos de vocês prestaram atenção e disseram, pode, no momento, não é? Que tem que ser uma resposta rápida. No momento aí do reflexo, no momento das ações aí involuntárias, porém com a ação e com a permissão aí da medula. Então, a medula não passou para o encéfalo, para o cérebro, mas ela teve uma ação e logo mandou a resposta e nos livramos de algumas coisas. E agora, para a gente dar uma encerrada, vamos lá, professora Cláudia, dá algumas dicas, o que é que a gente, né, o que é que a gente está preparando aí para o próximo encontro? Bem, gente, na próxima aula nós vamos ver algumas doenças, viu, relacionadas com o cérebro. Fiquem bem atentos, já pesquisem aí para facilitar já a assimilação na próxima aula. Esperamos todos vocês e estamos atentos aí para que vocês façam também as suas atividades, tá certo? Então fiquem atentos. Pois é, pessoal, contamos com vocês, né, na divulgação dessa aula. Convide os amigos para vir assistir a aula ao vivo também, é muito importante. E também, gente, vai dar uma olhada nessa aula de novo, vê o que você não prestou bastante atenção e você vai descobrir no segundo momento, ok? Então, o que é que eu estou colocando para vocês? Na próxima aula, vamos continuar ainda com o estudo do sistema nervoso. Até lá, pessoal. Tchauzinho.